Primeira Série A, dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, somente o Atlético Paranaense venceu. Foi justamente contra o Fluminense. O Palmeiras empatou e o Flamengo perdeu a grande chance de reduzir essa diferença para o Verdão. O Avaí saiu na frente do Juventude em Caxias do Sul com esse gol do Bissoli. Chico deixou tudo igual. Juventude 1, Avaí também 1. Placar final. No Independência, em Belo Horizonte, com gols do Pedrinho e do Mateuzinho, o América Mineiro venceu o Coritiba por 2-0. Na Arena Pantanal, pênalti de Ferrarese em André logo no começo do jogo. Daverson bateu bem e fez 1-0. No final, nos acréscimos, no Abafa, o São Paulo empatou com o Luizão, Cuiabá 1. São Paulo também 1, placar final. No Castelão, o Botafogo surpreendeu o líder do retorno, Fortaleza. 2 gols do Eduardo e 1 do Marçal. O Moisés descontou, mas ficou nisso, Fortaleza 1, Botafogo 3. Em Goiânia, com gols do Queno e do Hulk, o Atlético Mineiro derrotou o Atlético Goianiense 2-0. Foi a estreia do Eduardo Batista no comando do time da casa. Em Itaquera, com 40 segundos de partida, Alemão, revelado no Tupi de Gaspar, fez 1-0 para o Inter. Balbuena, no entanto, empatou para o Corinthians. E Yuri Alberto virou após a falha do goleiro Daniel. Alan Patrick, com essa chapada, surpreendeu Cássio para deixar tudo igual. Corinthians 2, Internacional também 2. Sábado em Curitiba, a equipe reserva do Atlético venceu o Fluminense 1-0 com esse gol do Pablo. O Palmeiras foi até Bragança Paulista e, jogando com apenas 3 titulares, o Everton, Gustavo Scarpa e Danilo, sofreu 2-0 para o Bragantino com Luan Cândido e Arthur. Abel Ferreira mexeu com titulares em campo, o time descontou com Cleiton, o goleiro jogou contra o próprio gol. E o uruguaio Meretiel deixou tudo igual. Bragantino 2, Palmeiras também 2. O Flamengo teve a oportunidade ontem de manhã no Maracanã de reduzir a diferença para o Palmeiras. Só que o Jô, neste contra-ataque, abriu o placar para o Ceará. Na pressão, colocando titulares na etapa final, o Flamengo empatou com o Gabigol. Final, Flamengo 1, Ceará também 1. Gabriel foi expulso, o Jô também, coincidência os dois que marcaram os gols. Hoje fecha essa rodada 8 da noite, Santos e Goiás. Vamos dar uma olhada para ver como o Flamengo deu uma vacilada. O Dorival Júnior poderia ter escalado os titulares, aí mexeu no intervalo, 4 de uma vez. Aí foi tarde, pressionou, mas no fim o Flamengo perdeu uma grande chance de reduzir essa diferença que no momento é de 7 pontos para 5. Palmeiras 51, Flamengo 44, Corinthians Internacional 43, Fluminense Atlético Paranaense 42, fechando o G6. O Avaí está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado com 24 pontos. Na Série B, uma rodada positiva para os catarinenses. O Criciúma saiu na frente do Cruzeiro com esse gol do Igor após a pichotada da dupla de zaga do Cruzeiro. Na pressão, Bruno Rodrigues deixou tudo igual. Ficou nisso, Cruzeiro 1, Criciúma também 1. A Chapecoense, na reestreia do técnico Gilmar Dalpozo, bateu a Ponte Preta na Arena Condá 3-0. Gols do Vitor Ramos e 2 do Christian. Também teve estreia de técnico no Brusque, Gilson Kleina, na vitória do quadricolor para cima do Vasco, 1-0, com esse gol do Gabriel Tagliari de pênalti no rebote. O Bahia venceu o Tombense por 3-1 em Salvador. Gols do Lucas Mugni, do Vitor Jacaré e do Copete. E o Grêmio, na volta do Renato Gaúcho, que passou as orientações por telefone, não estava na arena, bateu o Vila Nova, 2-1, gols do Biel e do Tassiano. Só para lembrar para você que toda a nossa classificação está no nosso portal ND+, e o Vasco da Gama deve fechar com o Jorginho, ex-jogador técnico do próprio time que estava no Atlético Goianiense. E começou a Série C aqui no estado, 10 times na briga por 2 vagas para a segundona do ano que vem. E depois de 20 anos, o estádio Alfredo João Crick foi o palco da reestreia da equipe profissional de Rio do Sul.
e foi em grande estilo, diante de aproximadamente 600 torcedores. O Santa Catarina estreou com vitória no Campeonato Catarinense da Série C. Jogando no Alfredão, a equipe rio-sulense venceu o Imbituba por 4-1. Os gols foram marcados pelos atletas Juan, Igor, Lucas e Matheus. Juan Santos marcou o primeiro aos 20 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Igor marcou o segundo aos 13 minutos. Lucas Andrei marcou o terceiro aos 45 e Matheus Jesus fechou o placar aos 48 minutos. O próximo jogo em casa é no domingo, dia 11 de setembro, contra o Porto, às 3 horas da tarde. Antes, na quarta-feira, o time viaja para enfrentar o Itajaí. Grande estreia aí do Rio do Sul. Joinville foi sede da Taça Brasil de Futsal. E o seu representante não decepcionou o torcedor na final contra Sorocaba e comemorou o tricampeonato. O time paulista saiu na frente com esse gol do Leandro Lino. Porém, Xuxa empatou para o Jeque. Dieguinho virou. Daniel Shiraishi fez 3-1. E Pepita também guardou o seu. Rodrigo descontou, mas não evitou a derrota do Sorocaba, a vitória do Joinville por 4-2 e o tricampeonato do Jeque na Taça Brasil de Futsal. Que festa em Joinville!